grande tribulação, Ei, é a pessoal, igreja de Cristo que vai estar aqui paz. nesse mundo, não é outra igreja. Estou escutando aqui um vídeo aqui do reverendo Augustus Nicodemos, com relação à questão da tribulação vem antes ou depois do arrebatamento. Surpresa, reverendo Augusto Nicodemos, é o título do vídeo. Eu discordo em relação à interpretação do reverendo, porque ele acredita, não só ele como outras pessoas, mas aqui é a tese dele, é uma interpretação dele. Não sei se ele interpreta assim por conta de teorias de outros ou é uma teoria dele e acaba se confundindo com a de outros, em aceitar que a grande tribulação, que a igreja vai passar por ela. Ele entende assim, que a igreja de Cristo vai passar pela essa grande tribulação, que é de 7 anos, no governo do anticristo. E que no final dela, interpreta uma parte da Bíblia que diz que ao tocar a trombeta de Deus, o se ouvir da voz do arcanjo, se toca, é para escutar, é como se todos escutassem, não há um segredo aí. Essa volta de Jesus Cristo aí, ela é pública, certo? Isso no final de 7 anos. Eu até acredito que no final de 7 anos Jesus Cristo vem realmente, publicamente, mas um propósito, um objetivo ligado ao povo de Israel no reconhecimento dele como Salvador, porque na grande tribulação, um dos objetivos aí é a perseguição dos que ficarem na grande tribulação, os que ficaram na igreja de Cristo, quando antes houve o arrebatamento, veja bem se não é, e que no caso o anticristo vai perseguir aqueles que confessam ainda o nome de Jesus Cristo, que vai ser odiado no mundo todo, apesar de já estar sendo odiado, mas vai ser muito forte na grande tribulação. E pelo fato de Jesus Cristo ter nascido em Israel, em Belém na Judéia, o povo judeu ou hebreu serão também severamente perseguidos. Então, a perseguição é contra a igreja de Cristo, que reconhece Jesus como Salvador, e a perseguição é contra os hebreus porque foi lá onde Jesus nasceu. Então veja que o inimigo vai querer destruir os dois numa tacada só, isso no governo do anticristo. Só que na interpretação dele, ele acredita que a igreja passa pela grande tribulação e no final dos 7 anos Jesus Cristo, inclusive, volta por conta do clamor para que nenhuma carne se salvasse, porque se ele não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, está na palavra de Deus, por isso é só 7 anos. Eu interpreto o seguinte, não tem condição de ser a igreja passar pela grande tribulação, apesar da igreja ter passado por significantes perseguições logo no início da sua jornada, evidentemente não podia ser diferente do final. Nós estamos vivendo nos momentos finais. A igreja de Cristo continua sendo assassinada pelo mundo todo. Se você olhar o judiciário aí, você vê os crentes serem assassinados. Não está sendo diferente como antigamente. A perseguição continua sendo, e hoje mais ainda por conta da intolerância religiosa. Outro detalhe, a igreja de Cristo não precisa se estabelecer um governo anticristão, né, oficial, quer dizer, eu sou o cara que vai governar esses 7 anos, segundo a interpretação, porque nós estamos vivendo na grande tribulação. Vou provar por quê. Quem é que faz? O cristão, ele é mais perseguido em que setor? Não é na intolerância? Então, se eles são massacrados, são mortos, especificamente os países muçulmanos, não é a perseguição que, como os cristãos foram assassinados especificamente na Europa, em Israel, o maior número de assassinatos na igreja de Cristo foi naquela região lá. Inclusive até o dia de hoje, continua sendo. No Brasil e em demais países não, porque por conta da democracia e a intolerância não ser tão gritante ainda. Outro detalhe, se Jesus Cristo viesse só após 7 anos, que a Bíblia fala que vai se estabelecer o período milenar, ficaria complicado, complexo, atacaria algumas partes da parte escatológica, bíblica. Então onde é que ficaria a grande festa? Quando o Senhor disse que não será mais aqui, mas será no reino celestial. Ele deu a ceia, a última ceia,
com seus apóstolos e disse que seria a última e só aconteceria isso no reino de Deus. Então veja que o final da grande tribulação, que se estabelece no período milenar, não é se referindo ao arrebatamento da igreja de Cristo. O arrebatamento é bem antes. Agora que a igreja vai passar por uma parte da tribulação, e nós já estamos passando, porque a intolerância hoje é muito grande. Ninguém pode falar mais de Jesus Cristo, porque fere as religiosidades dos outros. Em alguns casos, em alguns países até crime. Até nas escolas mesmo você não pode mais falar mais especificamente de uma determinada religião por conta da laicidade, que é crime. Já é claro isso, certo? O homossexualismo ganhando mais respeito e aí por diante. Veja que o Evangelho de Cristo, ele está sendo extremamente perseguido, porque quem manda as pessoas abandonar o pecado é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então, se prega que todos têm a liberdade de praticar o que quer fazer, pela sua espontânea vontade, desde que não fira a ética do outro, não existe crime nenhum. Então veja que o Evangelho de Cristo está sendo maltratado. Então o período da grande tribulação é quando se maltrata o Evangelho de Cristo, porque a religião verdadeira é o Evangelho de Jesus Cristo. A salvação vem dos judeus, que é através de Jesus Cristo. Então se não há uma tolerância em aceitar isso, é um governo anticristão, que é o que está estabelecido no mundo todo hoje. Só tem duas religiões que falam em Cristo, é a religião nossa, né, se é assim que nós entendemos por religião, o cristianismo se prega a Jesus Cristo, e a igreja católica, que ainda fala de Jesus Cristo misturando com outros santos, mas ainda fala de Jesus ainda. O restante não, a sua maioria, um reconhecimento sobre Cristo tem outro viés. Então veja que a grande perseguição, ela já está em andamento, meu amigo, porque existe a intolerância sobre o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo não é mais o centro das atenções. Ninguém pode falar mais de Jesus Cristo, especificamente em locais públicos, por ferir a laicidade. Então veja que o período da grande tribulação já se iniciou, está entendendo? Não é necessário haver mortes em todos os cantos, porque ele disse que haveria, né? Mas não em todos os lugares. E que a intolerância, o governo anticristão, apesar de ele não ter se manifestado ainda, o homem que vai governar o mundo, porque ele vai se manifestar, certo? E lá em 2 Tessalonicenses, para explicar melhor isso aí, diz que a manifestação dele só não ocorreu ainda porque existe na terra algo que o impede, e só vai se manifestar quando ele não estiver mais aqui. Então veja que o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo é quem dá total liberdade à manifestação do anticristo. Então, em tese, os 7 anos a igreja não vai passar aqui na terra, porque se fosse assim, a manifestação do anticristo, a Bíblia se manifestaria com o Espírito Santo de Deus na terra. Se o Espírito Santo de Deus está na terra, é quem o impede de se manifestar. E diz a palavra de Deus, quando ele for tirado do lugar. E ele vai ser tirado como? Ele vai embora daqui e vai abandonar a igreja de Cristo aqui? Não, meu amigo. Estará convosco até os fim dos séculos, para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele vai entregar a Jesus Cristo e ficará conosco para sempre. Então veja que a gente pode até iniciar a grande tribulação, e creio que nós já estamos vivendo nela, por conta da intolerância de não reconhecer o Evangelho de Jesus Cristo como a verdade. Essa é a maior mentira que o inimigo colocou na mente das pessoas. E é o maior poder do anticristo, é o comando das intolerâncias. O comando de não reconhecer o Evangelho de Cristo como verdadeiro. Então, na minha interpretação, se assim eu entendi corretamente, o senhor reverendo Augusto Nicodemos está devidamente equivocado, que a igreja de Cristo ela pode até iniciar, mas não finalizará a grande tribulação, porque tem que haver as bodas do Cordeiro, o encontro de Cristo com a noiva nas mansões celestiais, para receber no tribunal de Cristo, que creio que vai ter a grande festa, o tribunal de Cristo, para depois nós voltarmos, prender o anticristo, o falso profeta será lançado, vão inaugurar o fogo eterno, né? E onde Satanás será amarrado com os demônios para iniciar o período milenar. Então tem mais sentido nesse sentido aí, nesse viés, e não, infelizmente, apesar de muito respeito, na interpretação do reverendo Augusto Nicodemos, ok? Forte abraço e a paz de Jesus Cristo.